Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas é Novo Testamento. Não procure no Velho Testamento que você não vai achar. É bem depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos uma missão de ensinar. E às vezes ensinar é um pouco pesado, é um pouco difícil. E às vezes tem alguns assuntos que a gente precisa ensinar. Porque Deus faz a parte dele, mas ele não faz a nossa parte. E o que cabe a nós ensinarmos, nós precisamos ensinar. Então nós vamos ler esse texto hoje. E eu quero estar pedindo que Deus nos dê sabedoria e entendimento. Está no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o 25. Que diz o seguinte, aqui trata sobre a vida pelo Espírito. E começa assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Algumas traduções diz as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês não devem fazer o que desejam, é isso que quer dizer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo sabedoria. Te pedimos que o Espírito Santo nos revele sobre essas palavras e que nos oriente sobre aquilo que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém? A nossa relação, nosso relacionamento com Deus muda de uma forma real quando a nossa transformação interna acontece dentro do nosso coração. E nesse texto, para entendermos, eu quero fazer duas perguntas básicas. A primeira, o que é viver no Espírito, que certamente você deve estar se perguntando. E a resposta se encontra nos versículos 16, 17 e 18. E Paulo começa fazendo uma afirmação bem ousada. Andei no Espírito. O Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, que atua junto com o Pai e que atua junto com o Filho. E o andar no Espírito que Paulo fala aqui é um caminhar diário, um caminhar de todo dia. Um homem e uma mulher que se agarrou a Jesus é alguém que agora anda, caminha habitualmente com o Espírito Santo. Ou seja, aquele que vive no Espírito é aquele que tem uma relação de amizade contínua com o Espírito Santo. Toda a vida cristã é uma dependência do Espírito Santo. Pelo menos ela deveria ser, né? Toda a vida cristã deveria ser uma dependência do Espírito Santo.
E se nós caminharmos no Espírito, nós nunca, jamais satisfaremos os desejos da carne. E carne aqui não é matéria corporal, mas é a nossa natureza pecaminosa, que reflete na carne. Ou seja, nossos desejos, os seus desejos, suas paixões, seus vícios, isso é carne, que está se referindo aqui. E também tem uma tradução que diz o que é concupiscência. Em algumas traduções, fala isso, a concupiscência é uma paixão desenfreada, ou desejos da carne. Por isso que Paulo diz, jamais ou nunca satisfareis as paixões desenfreadas da nossa natureza pecaminosa. E Paulo mostra aqui um ideal altamente elevado de vida cristã. É bem interessante isso, é bem profundo. É um ideal altamente elevado de vida cristã. E aqui Paulo mostra dois grupos de pessoas. Os que permanecem ainda presos nas suas paixões desenfreadas, com sua natureza carnal. E o outro grupo que anda no dia a dia na dependência do Espírito Santo. Aqueles que andam no Espírito não dão espaço para as obras da carne. E Paulo fala que há uma luta, há um conflito entre a carne e o Espírito. As duas naturezas são irreconciliáveis, porque são opostas entre si. Não há como reconciliar os dois. Não há como reconciliar carne e espírito. Então, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é caminhar, é depender do Espírito dia a dia, é ser guiado pelo Espírito, é combater. Tem horas que é combater, é lutar contra a carne. E o versículo 17 conclui dizendo, vocês não fazem o que desejam, ou não devem fazer o que desejam, Então, o que é viver no Espírito, que é a primeira pergunta, e até para encerrar essa pergunta, é andar, caminhar, depender e ser guiado. E tem horas que tem que lutar pelo Santo Espírito de Deus. E agora quero me aprofundar um pouco mais na segunda pergunta, que é mais pessoal. E ela está no versículo 19 até o 22. E a pergunta é, nós somos dominados pela carne ou pelo Espírito? Quem domina a gente? Quem de fato reina no nosso coração? Como de fato nós sabemos que somos justificados pela graça recebida somente pela fé? Qual é a prova que nós somos novos homens e novas mulheres em Cristo? O versículo 19, Paulo começa a falar das obras da carne, ou seja, a carne é a nossa natureza pecaminosa, que eu já falei antes, E obras da carne são vícios que escraviza a nossa natureza pecaminosa. Então, aquele que vive nas obras da carne é alguém viciado. E esse vício vai ser conhecido, ele vai ser manifesto, revelado, ou seja, aqueles que são viciados ou praticam as obras da carne têm suas obras postas, declaradas, manifestas diante de todas as pessoas. E a gente não consegue enganar, talvez uma palavra mais usada no nosso meio, ou tapear as pessoas o tempo todo. Chega um momento que são declaradas. E Paulo dá uma lista aqui destas obras da carne. E aqui eu vou dividir em 4 grupos essas listas de pecados. E esses pecados aqui é um caos, é uma bagunça para o ser humano. E o primeiro grupo aqui começa no versículo 19. Paulo trata das paixões ligadas à sexualidade ou sensuais. E Paulo fala da imoralidade sexuais ou prostituições, ou seja, toda relação sexual fora do casamento é obra da carne. Pessoas que praticam relações antes do casamento
elas estão nesse estado. Também igual estado aqueles que moram juntos sem se casar, obras da carne. Paulo fala aqui de outro pecado chamado impureza, que também é ligada à sexualidade como vícios sexuais, pessoas taradas, depravadas sexualmente. Outra palavra aqui é lascívia ou libertinagem, dependendo da tradução que você tem. Então, esses são atos, lascívia, tá? São atos sexuais indecentes que são cometidos diante das pessoas, que chocam o público, como, por exemplo, o que nós vemos na televisão. 3 pecados ligados com paixões sexuais: prostituição, impureza e libertinagem. E Paulo estabelece esses 3 pecados como obra da carne. E diante da seriedade da palavra de Deus, quanto aos que vivem juntos e não são casados, sempre foi incentivado a acertar o casamento. E às vezes leva um pouco de tempo, né? Até que a pessoa entenda o que é, né? E acho que aqui na Aliança foram em torno de mais de 10 casamentos. Acho que é isso, né, Adelar? Até um pouco mais. Eu não contei, mas eu sei que teve alguns, depois nós vemos aqui, mas a grande maioria foi quando nós estávamos lá no centro ainda, né? Então, acho que teve esse número de pessoas e foi uma maravilha. E foi legal porque puderam entender a sua situação e Deus tem abençoado a vida deles. O segundo grupo está no versículo 20. Paulo trata aqui de objetos e imagens físicos para se ligar ao mundo espiritual. E Paulo fala de idolatria e de feitiçaria. E Paulo fala de adoração de ídolos, ou seja, criar uma imagem, um ídolo para prestar reverência, adoração a ele. E todos nós sabemos, por exemplo, que a religião romana, ela é idólatra e todos os seus ídolos exigem lealdade. Também exigem o uso de ervas e sacrifícios para se ligar ao sagrado. E tem rituais que exigem matanças de animais para conduzir o futuro, e por incrível que pareça, isso acontecia dentro do catolicismo e era comum no Império Romano. Eles chegavam a abrir um cabrito, faziam uma reunião, abriam um cabrito e dependendo do que tinha no estômago do cabrito, eles decifravam, né, o futuro conforme o que tinha dentro do pulmão do cabrito. Graças a Deus isso não chegou para nós aqui. Mas isso existia no Império Romano e Paulo sabia do que ele estava falando. E Paulo diz que essa tentativa de se ligar com Deus por meio de idolatria e feitiçaria também é obra da carne. Feitiçaria também está ligada com o uso de ervas, perfumes que levariam as pessoas a entrarem em transe para se ligar com o Deus. Deus, entre aspas, né, são os deuses deles, que eles chamam de divindades, né? E até mesmo esse uso de remédio e drogas como algo mágico é condenado por Paulo. Eu não estou entrando aqui na questão da mediunidade, na questão do espiritismo, quando as pessoas vão no centro espírita buscar passes, certo? E algo parecido. Eu não estou entrando nessa área aqui. Estou falando um pouquinho mais o que Paulo está direcionando aqui. E tem algumas coisas que Paulo está falando que nem chegou a nós, ainda bem. Mas em compensação a nós chegou algumas outras coisas que ali fora é praticado e que às vezes nós temos buscado. E eu busquei. Na minha ignorância, antes de conhecer Cristo, eu fui um que busquei. Terceiro ponto, o grupo está no versículo, no final do 20 e no 21. Paulo fala de uma série de pecados contra o amor ao próximo. E aí começa, né? Primeiro, o ódio, depois do ponto e vírgula, né? O ódio. Então, ódio são hostilidades ou rivalidade. Em algumas traduções tem a palavra porfias, que quer dizer contendas, lutas entre pessoas.
Outra palavra, ciúme. Bom, ciúme é fácil de entender. Quem nunca teve ciúme aqui de alguma coisa? Tá? Ciúme, eu deixo para você interpretar. Só você sabe o que é, né? Outra palavra. Eles estão indo porque precisa ir a Porto Alegre, né? É isso. Valeu, tchau, boa viagem. Ira, explosão de temperamento, briga, pavio curto, tá? Sai na briga por qualquer coisa, bateu no carro do outro, nem foi outro que bateu no meu carro, fui eu que bati no carro do outro, sai do carro já pronto para a briga. Isso é obra da carne. Discórdia, eu tinha pulado uma, né? Da ordem. Então, a discórdia é a incapacidade de chegar à concordância, também é obra da carne. Dissensões, facções, é a falta da capacidade de andar unidos. Por exemplo, divisões dentro de um grupo cristão, divisão dentro de um casamento, as brigas, as guerras que dá dentro de uma família, né? Condomínio, reunião de condomínio, então tem alguns que são terríveis, né? Então, é isso, dissensões, facções, também é obra da carne. E por último desse grupo, a inveja, né? Que é aquele desejo intenso de cobiçar os bens do próximo, cobiçar o que o próximo tem. Quarto e último grupo podemos chamar de excessos descontrolados, que é bebedice, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A ideia aqui não é só beber socialmente, porque socialmente muitos vão além da conta, né? É principalmente na dependência da bebida alcoólica. Mas eu bebo socialmente, sou controlado. Aí você vai ver, tem uma loginete, tem outra. É controlado. Controlado é quando você não deve tomar. Mas o controle é quando, agora eu vou parar, é aqui. Mas quando uma chama outra, cuidado. O beber sem moderação é ligado até com orgias e com farras. E orgias é ligado também à prostituição, impureza e lascívia. Então, Paulo começa falando dos pecados da pessoa individual e vem ligando com pecados que a pessoa comete em comunidade. E essas bebedices e orgias, no passado, eram muito ligadas com os cultos pagãos realizados às divindades. Alguns centros de espiritismo ainda fazem isso hoje, né? E Paulo vai dando uma lista de um homem, de uma mulher, que dá a impressão que não creu em Jesus porque anda nas obras da carne. Mas, infelizmente, tem gente que anda assim e se diz cristão. Será que é cristão mesmo? Paulo termina essa sessão com um dizer muito desagradável. No final do versículo 21, ele lembra que já falou disso, né? Ou seja, já os preveniu e diz, eu os, ali na metade do versículo em diante, advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é claro, quem faz essas práticas não entra no reino de Deus. Se isso choca vocês, depois em casa, deem uma olhada em Apocalipse. Apocalipse é o último livro, o penúltimo capítulo 21, porque o Apocalipse tem 22 capítulos, do versículo 5 até o 8. E João, o apóstolo João que escreve ali, vai dizer a mesma coisa. E vai dizer mais, aonde que essas pessoas estão? No fogo que arde com enxofre. Então leiam lá também. Quem anda nessas obras da carne, quem as pratica, não deve ter esperança de entrar no reino de Deus, ou seja, ser salvo. Paulo revela os pecados que fazem parte da obra da carne, e agora ele muda para falar do fruto do Espírito. Ele dá uma guinada de 180 graus, né? Ele muda totalmente. E aqui temos que ir devagar. O versículo 22 fala o que ali? Eu sempre tinha o hábito de falar frutos do Espírito, só que ele está no plural.
Aqui está no singular, não está no plural, está no singular. E aqui fala o fruto e não frutos do Espírito. Por quê? Porque cada virtude que nós vamos ver agora, né, tem que funcionar todas juntos. Por exemplo, se você descascar uma laranja, você nunca vai achar uma laranja ou uma bergamota com a metade dos gomos. Os gomos estão lado a lado, um gomo no lado do outro. Assim a virtude estão lado a lado, uma virtude no lado da outra. Não pode faltar uma virtude. Faltando uma virtude é uma laranja que falta gomos. Não sei se alguém achou aqui, mas se você achou é uma laranja defeituosa. Então, fruto do Espírito. E esse fruto que é dado a quem anda ou é guiado pelo Espírito, é dado pelo próprio Espírito Santo. Isso não vem da nossa própria força. Ou seja, o cristão que é salvo pela graça tem essas virtudes que vamos ver nos próximos versículos. E aqui são 9 frutos do Espírito e estão num padrão, numa ordem, divididos em 3 grupos e cada grupo 3 virtudes. Então, o primeiro grupo fala do nosso relacionamento com Deus. A minha relação que eu tenho com Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não é 3 deuses. É um Deus. Deus Pai, Filho e Espírito. E o versículo 22 começa, né? Fala de amor, alegria e paz. O cristão verdadeiro tem uma característica de um amor ágape. Não é um amor do mundo. Então, praticamente, existem 3 tipos de amor. O amor filéu, que é o amor de pais para filhos, por isso filéu, porque vem de filhos, de pai para filhos. O amor eros, que é o amor erótico, que é o amor do casal. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Por isso que às vezes vocês veem por aí algum nome cristão chamado ágape. Alguns grupos cristãos até usam esse nome, né? Que quer dizer nós praticamos ou nós vivemos o amor de Deus. E ágape não é um sentimento. Ágape é uma capacidade que Deus dá para nós de demonstrar amor ao próximo ao ponto de dar a nossa vida pelo próximo. E foi o que Deus fez com Jesus por nós, que está lá em João 3,16. Um homem, uma mulher que anda no Espírito é um homem, uma mulher que ama ao ponto de se sacrificar. Esse é o tipo de amor que deve existir entre nós. O próximo fruto é alegria. A vida cristã deve ser uma vida de alegria. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pela nossa justificação. Nos fez justos diante do Pai. Por isso a vida cristã não pode e não deve ser chata. Por exemplo, a murmuração, a reclamação é pecado. Diante do que Deus fez por nós através de Jesus, temos que ser gratos e alegres sempre. Depois que Cristo se deu por nós, tudo mais que temos nessa vida é lucro. Se Cristo se deu por nós no Calvário, a nossa vida no Espírito tem que ser vivida pela alegria dentro de nós. Não é rir como um bobão, rir à toa. Mas a gente vai ser ferido, vai ser machucado, mas nós sabemos que a nossa causa é vitoriosa. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, diz a Bíblia. Nós somos homens e mulheres ressuscitados em Cristo. Ressuscitado em Cristo. Esse é o nosso futuro. Isso é que a Bíblia diz. Nós estamos aqui porque Deus tem um objetivo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós podíamos ir embora. Mas Deus quer nos usar aqui. Quem queria ter essa tarefa de fazer esse trabalho de evangelismo foram os anjos. Os anjos pediram isso para Deus. E Deus disse, não, o homem, a mulher vão ter essa tarefa. Então, amor, alegria e agora vem paz. Nós não temos mais conflito ou contendas
com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos que ter paz até com quem nos fere. Porque quem fere a um de nós, que anda no Espírito, está ferindo a Jesus. É incrível isso, né? Mas olha o que diz lá em Mateus 25. Vem em Mateus 25, versículo 40, né? Na metade do versículo, o rei responderá, digo-lhes a verdade. Aqui, ó. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus está nos chamando, nos comparando. Nós somos irmãos dele. Ele está dizendo, olha, quem fizer alguma coisa aos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então Jesus está dizendo isso. E eu sei o quanto é difícil dominar o nosso impulso quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende. Principalmente nós que defendemos a causa do Evangelho. Quem nos ofende vão ter que dar contas do que eles fazem diante de Deus. Nossa vida para com Deus é inquebrantável. Então, nesse primeiro bloco de virtude, não é sentimento, mas a nossa mente está ligada com Deus. Se nós andamos no Espírito, a característica da nossa vida é amor, é alegria e é paz. Segundo grupo, versículo 22, aqui Paulo fala de virtudes que ligam a nossa relação com o próximo, nosso tratamento com aquela pessoa que está ao nosso redor. E Paulo fala de paciência. Algumas traduções têm longanimidade, né? Paciência é mais que esperar, é uma capacidade de esperar a vitória que vem de Cristo. As nossas relações pessoais, algumas vezes vão ser tensas, né? E complicadas. Não é porque a pessoa tem a Cristo, é tudo maravilha. Mas Deus dá a nós longanimidade ou paciência. Próxima virtude, amabilidade. Tem algumas traduções que diz benignidade e bondade. Então essas duas palavras elas se complementam. Benignidade ou amabilidade é uma disposição de fazer o bem ao próximo. Se nós andamos e somos guiados pelo Espírito, somos chamados a fazer o bem ao próximo. A outra palavra é bondade. Bondade é ação, é agir, fazer. Ou seja, não é só entender que tenho que agir com bondade, mas eu de fato tenho que agir com bondade. Se somos guiados pelo Espírito, se andamos pelo Espírito, nós pagamos o mal com dente por dente, olho por olho. Nós pagamos o mal com bondade. Isso é fácil? Não, não é fácil. É difícil. Mas é uma virtude dada pelo Espírito Santo. Se você não tem, peça a Deus. Deus me fortalece, me dá, eu quero experimentar isso. O Espírito Santo me dá isso. É bem interessante. E o último grupo no final do versículo 22, né, e o 23, são princípios gerais de conduta ou virtude que se manifesta em nosso coração, né? Virtude que devemos ter dentro de nós mesmos. A primeira virtude é fidelidade, que pode ser traduzida até como fé, né? O cristão é alguém que deve ter a vida caracterizada pela fidelidade. Uma vez que ele entra em relação com outros cristãos, ele vai ser fiel a esses cristãos. Ele vai colocar a sua confiança em outros homens e mulheres da sua comunidade, do seu grupo, da sua célula, ou como alguns dizem, da sua igreja. E essa é uma virtude que está em falta hoje. Né? Você não ouviu mal, está em falta hoje. Questão de fidelidade, seja na questão do casamento, seja em relação de amizades, seja em relações, em questão eclesiástica ou questões espirituais, pode-se dizer que em muitas pessoas simplesmente sumiu, evaporou essa virtude.
Então tem pessoas que trocam de relacionamento. Tem pessoas que trocam de grupo ou de igreja, como tanto faz. Às vezes troca por quê? Porque ela está com uma questão de pecado que ela não quer tratar. Então vai em outro lugar que vou esconder e tal. Não trata. E ainda, às vezes, acusa, né, os outros. Porque a tendência é sempre acusar os outros em vez de encarar a realidade. Mas um homem, uma mulher, guiados pelo Espírito, tem uma vida qualificada por fidelidade. Ela, são capazes de se manter fiel nos seus juramentos e nos seus compromissos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Por exemplo, põe ali 2 Coríntios, capítulo 6, de 14, diz o seguinte, 14 a 16. Não se ponha em julgo desigual com um não cristão, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o cristão e o não cristão? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Até aqui. Não se ponha em julgo desigual, não se ponha em sociedade desigual, união desigual. É uma união espiritual errada entre o cristão e o não cristão. É não participar de pecados com o não cristão. Por exemplo, num casamento ou numa sociedade, eu vou criar uma sociedade com pessoas não cristãs. Ser sócio com alguém que não é cristão. Aqui fala para não fazer, não se ponha em julgo desigual com quem não é cristão. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Depois tem uma pergunta, o que tem em comum entre justiça e a maldade? Jesus veio para justificar, ou seja, tirar o pecado para quem crê nele. E o não cristão, como é que fica? Que comunhão pode ter a luz com as trevas, com a escuridão no caso, né? Então o pecado e as mentiras do mundo são trevas. Mas a verdade de Jesus ilumina a vida do cristão. Aquele que não é cristão, que luz tem? Cristo e Belial. Belial é outro nome do diabo, né? O adversário de Cristo. O cristão vive para Cristo. E o não cristão vive para quem? Que comunhão há entre cristão e não cristão? O cristão crê em Jesus e o não cristão faz o que com Jesus se ele não crê em Jesus? O que ele vai fazer com Jesus? Aí eu faço sociedade com ele, eu caso com essa pessoa. Que acordo há entre o templo de Deus e ídolos? O cristão tem Jesus morando dentro de si, por isso o cristão é templo, ou seja, morada de Deus, morada do Espírito Santo, né? E o não cristão, sabe o que ele tem dentro dele? Ele tem os ídolos. Por isso o cristão não deve se unir com o não cristão. O cristão deve manter a amizade, sim. Deve andar junto, sim. Manter amizade com o não cristão, mas não deve se unir. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos, para os que vivem no Espírito. João 17, de 15 a 18. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles quem? Quem anda no Espírito e não na carne. Então, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, ele está falando isso ao Pai, ao mundo eu os envio, eu também os envio ao mundo. Ele envia quem? A nós. Por que estou falando isso? Para alertar os jovens, para ter cuidado com quem vai casar. Com quem vai namorar? Estou me referindo, cuidado com namorar pessoas não cristãs. Pessoas não cristãs você não pode namorar, não é problema nenhum. A atitude errada é você casar com ela. Isso que faz a diferença. Porque na hora de casar, vem procurar a gente para fazer o casamento. E aí tem alguns casos, repito, alguns casos que fica uma situação constrangedora porque
estão fora do que a Bíblia diz. E aí a liderança tem que ser conivente com o que está certo. Então peço que procurem os líderes antes de marcar qualquer coisa, para não ter situações que trazem preocupação e nem peso. Porque cada caso, às vezes é um caso, né? Hebreus 13:17, olha o que diz aí. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Os primeiros líderes, filhos, jovens, são os pais de vocês. Os primeiros líderes são os pais de vocês. Não estou me referindo só à liderança, não. Ouçam os pais de vocês. Pedem conselho aos pais de vocês. Andem junto com os pais de vocês. Porque eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Então obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a liderança está aqui para ajudar, para orientar, para orar, para conduzir. Então nos procurem, mas dêem muita atenção para os pais de vocês. Melhor ainda, antes de começar a namorar, se você tem dúvida. Não tem problema, pode conversar com o seu líder de célula, pode conversar com a gente pode ajudar, sem problema nenhum. Tá? Não vamos proibir você de namorar. Nós só vamos orientar o que a Bíblia diz. Ok? Para quê? Para que ele não se torne um peso. É uma alegria, uma satisfação. Tem vários casamentos aqui que vão ser feitos. Tem uma gurizada aí, nossa, que alegria, que joia. Teve um que veio me pedir para mim fazer o casamento. Eu disse, eu não vou fazer teu casamento. Porque tu merece um cara melhor fazer. Né? E arrumamos esse cara melhor. Próxima virtude, então fecha parênteses aqui. Tá? A próxima virtude, para nós encerrarmos, versículo 23, é mansidão. O que é triste é que entre nós, às vezes, certas palavras não são usadas com mansidão, né? A gente trata os próprios cristãos entre nós com aspereza, com dureza. E a gente atropela pessoas e nem se dá por conta que atropela essas pessoas. E uma vida que depende do Espírito é uma vida qualificada por mansidão. E por último, é domínio próprio. Quem anda no Espírito é alguém que tem autocontrole, que não é refém dos seus próprios instintos ou impulsos. Alguém que consegue dominar ira, contendas, as obras da carne, que nós já vimos há pouco. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que ter todas essas virtudes em nossa vida. Mas preste atenção, tá? Porque eu sei que vocês estão sentindo um peso sobre vocês. Isso não quer dizer que nós vamos tê-las todas desenvolvidas de igual maneira. Nossa vida consiste num desenvolver gradual de todas essas virtudes. E Paulo não está dando uma receita que ser cristão é vestir tal forma, tal roupa, não comer certas comidas, não beber certas bebidas, não poder ir ao cinema, não poder ir à praia, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Paulo não está falando nada disso, né? E aquelas listas de leis que não têm base bíblica nenhuma lista externa, legalista ou moralista. Paulo não está falando isso. Paulo centra toda a nossa luta no coração, no nosso coração, que reflete depois aonde? Na carne. Então aqueles que andam no Espírito, estão no Espírito, e a vida diária deles vão manifestar essas virtudes. O versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, né, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A ideia nesse versículo é algo que acontece uma única vez quando nós cremos que Jesus colocou, quando nós cremos em Jesus e colocamos a nossa fé nele. Naquele momento a nossa carne já foi crucificada. E a partir daquele momento já passamos a viver no Espírito. E já temos todo o poder para vencer a carne no dia a dia. Por isso que o versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu quero terminar, deixar algumas perguntas
para encerrar aqui. E a primeira pergunta: será que nós já fomos justificados pela graça? Você entendeu isso? Será que nós, de fato, cremos em Jesus Cristo? Qual foi a última experiência que você teve com Jesus? Como a gente sabe se cremos em Jesus? Nós sabemos se cremos em Cristo se nós andamos no Espírito. Em outras palavras, se cremos em Jesus, nós provamos no nosso coração uma mudança interna, que foi a primeira frase que eu falei no começo. E é um testezinho muito fácil trazer à sua memória o que nós éramos antes de aceitarmos a Jesus e o que somos hoje, que se dá para notar que houve progresso ou não. É fácil fazer esse teste, né? E a segunda pergunta é: quem tem dominado a nossa vida? Carne ou espírito? Se temos percebido um domínio da carne em nossa vida, sinceramente, isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Analisa, mesmo que eu faça parte aqui na aliança como membro, entendemos a mensagem que é correta, o louvor bonito, agradável, como o de hoje, como o de domingo passado, como o de sempre. Essa equipe sempre tem se esforçado, como os demais ministérios também. A gente gosta da comunhão do grupo, gosta das pessoas do local, mas se a gente ainda não se agarrou de fato a Jesus, se a gente não depende dele, então a carne ainda reina em nossa vida. Quem me domina? Carne e o espírito. Terceira pergunta: como você tem trabalhado na sua vida as virtudes que o Espírito Santo deu a você? Como você tem visto as virtudes crescer em sua vida? Nós temos que trabalhar para que essas virtudes se desenvolvam em nossa vida. Quarta pergunta, última pergunta para encerrar, o versículo 24, você dá para pôr aí o versículo 24, segundo o que esse versículo diz: nós temos mortificados as obras da carne em nossa vida. Paulo fala de uma luta entre dois princípios que não tem como se conciliar, entre o andar no Espírito e o praticar as obras da carne. Mesmo andando no Espírito, nós vamos continuar sendo tentados pelas obras da carne. Vocês lembram do último estudo que eu dei há 2 domingos atrás, dia da ceia? As tentações que Jesus teve. As 3 tentações. Jesus não foi livre, nós não vamos ser livres também. Então, mesmo andando no Espírito, nós vamos continuar sendo tentados pelas obras da carne, mas é por isso que nós vamos vencer, porque estamos no Espírito. Então, nós temos buscado na cruz o poder para mortificar a nossa carne diariamente. Talvez a gente não tenha mais vitória, mais poder através de Cristo, porque a gente não busca como deveríamos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero te dar graças a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E, ó Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos do Teu atuar, do Teu poder. Senhor, toca em nossos corações, fala esta noite, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro. No dia de amanhã, que não seja apenas uma segunda cheia de trabalho, fala conosco, ó Deus. Nos desafia, ponha no nosso coração, nos incomode, ó Deus, para que possamos pedir a Tua ajuda, para que possamos dizer: Jesus, precisamos de Ti nessa área, nessa situação, em tal circunstância. E nós podemos ver o Teu atuar, o Teu livramento em nossas vidas. Pai, nos ajude. Trabalha em nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Nós Te damos graças por aquilo que cada um, por aquilo que o Senhor fizer na vida de cada um, ó Deus. Nos abençoe nesta semana. Abençoe as pessoas que não vieram também. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos. Desejo uma boa semana e uma boa noite.